Laura e hoje eu e o Daniel vamos falar sobre a Asas 2154, que é um grupo empresarial bem grande, que embora algumas pessoas possam não ter ouvido falar sobre a Asas, né, nessa nomenclatura, com certeza já ouviram falar das empresas das quais esse grupo faz parte. É, a Asas 2154 é uma holding e ela é resultante da fusão da Arezipo e do grupo Soma. Isso aconteceu em 2024, ou seja, é bem recente, né? Então, foi muito falado no ano de 2024 e nesse ano também, porque realmente foi uma grande fusão. É uma empresa que realmente possui grande expressividade no varejo, né? Mais especificamente na área do vestuário, calçados, acessórios. As empresas que fazem parte desse portfólio são a Arezzo, a Schutz, a Anacapri, a Reserva, a Hering, a Farm, a Fábula, a Vans e algumas outras empresas, mas as mais expressivas são essas. É uma empresa que em 2024 teve uma receita bruta de 14,2 bilhões, ou seja, é uma empresa enorme, né? É um grupo enorme. E a capitalização de mercado dessa empresa é de 5,5 bilhões. Ou seja, é realmente uma gigante, né? Em relação ao modelo de negócios, o Daniel vai explicar um pouquinho para vocês. O modelo de negócios da Asas é baseado em marcas fortes, que criam valor através da própria marca e de um lifestyle diferenciado. O valor é entregue por um sistema que abrange lojas próprias, franquias e multimarca. E por fim, a empresa captura valor através do seu mix diversificado de margens elevadas, especialmente nas BUs de vestuário feminino e calçado. A Asas consolida mais de 10 controladas, integrais e relevantes. Essa estrutura de holding pura aumenta a dificuldade no processo de consolidação, pois envolve muitas marcas, estruturas de franquias, operações internacionais e investimentos diversos, o que exige a prática mais rigorosa das normas de consolidação. Entre alguns exemplos da Asas, a gente tem a Arezzo, a Schutz, a Anacapri, a Hering e a Farm, que são algumas das mais conhecidas. Como holding, a Asas consolida integralmente suas controladas, o que significa que todas as transações internas, saldos devedores e credores e os lucros em estoque entre as empresas do grupo são eliminados. No balanço e na DRE de 2024, especialmente no quarto trimestre, já vemos a consolidação dessa nova estrutura, onde alterou profundamente o tamanho dos ativos, passivos e receita reportados. Quanto à equivalência patrimonial, é registrado o resultado das investidas nas demonstrações individual da controladora. Em 2024, houve um impacto negativo de 305 milhões de reais, o que é um reflexo do processo de fusão e os ajustes iniciais dessa integração. No entanto, no ITR do terceiro trimestre já de 2025, mostra uma forte recuperação, com MAP acumulado positivo em 376 milhões de reais, evidenciando o desempenho das controladas após a reorganização desse grupo. Essa fusão foi uma das maiores combinações de negócios do varejo no Brasil. A operação resultou em um aumento expressivo do intangível no balanço consolidado, e saltou de 1,79 bi para 2,15 bilhões de reais. Esse aumento reflete principalmente o goodwill gerado e os ativos identificáveis reconhecidos no PPA, como as próprias marcas do Grupo Soma, o que no futuro terá impacto em amortizações futuras e teste de impairment.
O grupo possui intensa movimentações com partes relacionadas, o que é natural em uma estrutura de holding, com muitas controladas. Isso compreende mútuos financeiros, transações de serviços e operações entre marcas, como o repasse de insumos. Todas essas transações são especificadas nas notas explicativas e, o mais importante, impactam diretamente as eliminações do processo de consolidação. Questão que é bem peculiar também dessa empresa, né, dessa holding, é a questão de grande probabilidade de lucros não realizados, o que é bem comum, né, entre empresas que possuem controladas, no mesmo segmento. E isso decorre do repasse de produção de calçados entre as marcas do grupo, né? Os estoques transferidos entre essas controladas e a venda de produtos para franquias próprias. Então, realmente é uma especificidade do negócio e já é pressuposto, né? Em relação aos destaques financeiros da Asas, a gente percebe que realmente a receita bruta foi muito expressiva, né? Foi de 14,2 bilhões. Isso resultou num aumento de 10,8% em relação ao exercício anterior. Ou seja, é um aumento muito expressivo, né? Ainda mais levando em consideração que essa empresa passou por processos de reestruturação societária. Em relação ao lucro líquido recorrente, ele é de 590 milhões. O EBITDA é de 2,6 bilhões e o lucro acumulado de 820 mil no terceiro trimestre de 2025 também foi um indicador muito bom. É, Foi uma coisa que repercutiu de forma positiva. É, Como comentado anteriormente, é uma empresa que passou por fusões, né, e aquisições no último exercício, né, no exercício anterior, no caso. Então, a gente percebe que existem muitas notícias na mídia quando a gente olha principalmente do ano passado, né? Então, a gente resolveu trazer duas dessas notícias porque mostram como isso se reflete, né, no mercado. E uma é do final desse ano, né? Foi poucos dias atrás, que fala da empresa querer aumentar o PL dela, né? Mais especificamente o capital social. Então, isso já trouxe uma especulação entre os investidores de uma possibilidade de fusão e aquisição, né? M&A. Então, é um tópico bem recente, assim. Tem também uma notícia de 2024 que mostra a descontinuação de marcas, né, da Arezzo, o que mostra que nem toda aquisição é positiva, né? Pode acontecer de ser uma aquisição que não trouxe grandes vantagens para a empresa e ela opta por dar descontinuidade da marca. E isso também faz com que estoques sejam transferidos, não necessariamente elas acabam perdendo o estoque, né? Bom, agora vamos à conclusão e ao encerramento, né? No decorrer do trabalho, a gente notou que definitivamente se trata de uma holding complexa, né? Ainda mais levando em consideração a quantidade de empresas que fazem parte dessa holding. Era um grupo grande que se fundiu a outro grupo grande, né? Então isso acabou trazendo para a empresa uma complexidade operacional. A gente percebe que a combinação de negócios desse meio é relevante, possui um tangível relevante, né? E a gente também percebe que existe uma forte dinâmica de consolidação e do MAP, né? Porque existem as empresas coligadas também, existem muitas controladas, então isso definitivamente é um tópico interessante, é uma contabilidade complexa que tem tudo a ver com consolidação. Envolve fusão, envolve reorganização e envolve partes relacionadas, além de elaboração de demonstrações consolidadas em larga escala, né? Então, realmente, esse trabalho foi enriquecedor nesse aspecto, trazer esses tópicos para vocês. Agradecemos bastante por terem assistido ao vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado.